Você já ouviu falar de pessoas que simplesmente nunca morreram? A Bíblia guarda relatos impressionantes sobre indivíduos que, de maneira milagrosa, escaparam do destino comum de todos nós. Enquanto muitos se preparam para o inevitável encontro com a morte, alguns foram arrebatados diretamente para a presença de Deus, sem jamais experimentar o fim. É algo que desafia a lógica e desperta a curiosidade de qualquer um. Mas o que essas histórias revelam sobre a vida e a fé? O que Deus quis nos mostrar através desses eventos extraordinários? Prepare-se para mergulhar em uma verdade pouco explorada, onde a obediência e a comunhão com o divino têm o poder de mudar o curso da existência humana de maneiras que você jamais imaginou. Elias é uma figura notável na Bíblia, lembrado por sua coragem em confrontar reis e profetas falsos, sempre fiel à verdade de Deus. Sua vida foi marcada por milagres e uma fé inabalável, culminando em um evento único, sua ascensão ao céu. Segundo 2 Reis 2:11, Elias foi levado em uma carruagem de fogo, sem experimentar a morte, um acontecimento que deixa clara a ação direta de Deus em sua vida. Este momento não foi apenas espetacular, mas profundamente simbólico, mostrando o poder divino de resgatar aqueles que obedecem e seguem sua vontade. Antes de sua partida, Elias andava com seu discípulo Eliseu, que sabia do que estava por vir. Mesmo diante da iminente separação, Elias permaneceu firme, sabendo que sua missão estava completa. Sua obediência a Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores, foi recompensada com uma transição milagrosa da terra ao céu. A carruagem de fogo que o levou não foi apenas uma demonstração de poder, mas uma mensagem clara de que a vida de Elias estava nas mãos de Deus desde o início. A obediência de Elias reflete como, em nossa própria jornada, quando colocamos Deus no centro, podemos esperar uma recompensa muito maior do que imaginamos. Esse episódio também serve de lembrança de que Deus se revela de maneiras surpreendentes e milagrosas. Assim como Elias foi elevado de maneira única, muitos se perguntam o que significa seguir a vontade divina até o fim. Embora não estejamos à espera de carruagens de fogo em nossa realidade cotidiana, os sinais da presença de Deus podem se manifestar nos momentos em que menos esperamos. A pergunta que nos é deixada é: será que temos essa mesma confiança e obediência na direção de Deus em nossas próprias vidas? Assim como a ascensão de Elias nos deixa maravilhados com o poder e a intervenção direta de Deus, a história de Enoque nos oferece um vislumbre igualmente impressionante de uma vida marcada pela intimidade com o Criador. Enoque, muito antes de Elias, experimentou algo extraordinário. Em meio a uma era de decadência moral e distanciamento espiritual, Enoque trilhou um caminho distinto. Gênesis 5:24 nos diz que ele andou com Deus, e assim como Elias, foi arrebatado sem passar pela morte. Mais uma vez, Deus demonstra que aqueles que andam em total comunhão com Ele podem viver de acordo com um plano divino muito maior do que o visível aos olhos humanos. A caminhada de Enoque com Deus foi tão profunda que ao final de seus 365 anos de vida, ele simplesmente não estava mais entre os homens. Deus o tomou para si, arrebatando-o diretamente para a eternidade. Enoque viveu em tempos de grande imoralidade, mas sua vida reflete como é possível manter-se íntegro e fiel a Deus, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Sua história não só inspira, como nos desafia a refletir sobre o que significa viver em total submissão ao Criador, em uma caminhada tão íntima que a própria morte é superada. Esse arrebatamento de Enoque também antecipa o que será prometido aos crentes no final dos tempos. Assim como Enoque foi levado por Deus, sem passar pela experiência da morte, os cristãos têm a promessa do arrebatamento,
quando aqueles que vivem em Cristo serão levados para encontrá-lo. Tanto Elias quanto Enoque nos mostram que Deus tem o poder de transformar o destino humano e nos levar para além da morte física. A grande pergunta é: estamos prontos para caminhar tão próximos de Deus quanto Enoque até o ponto em que a própria morte se torna uma simples transição? Se a caminhada de Enoque nos aponta para a promessa de um arrebatamento direto aos céus, a Bíblia nos deixa ainda mais claro que essa experiência não está limitada ao passado. O arrebatamento de Enoque foi um prelúdio para aquilo que aguarda os fiéis nos últimos tempos. Assim como Deus tomou Enoque e Elias sem que experimentassem a morte, 1 Tessalonicenses 4,17, revela que os cristãos vivos na vinda de Cristo serão igualmente arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Esse evento transcendente marca a grande esperança dos crentes, a certeza de que haverá uma reunião com Deus de forma sobrenatural. Este arrebatamento previsto para os cristãos no fim dos tempos é uma continuidade do padrão que vimos nas vidas de Elias e Enoque. No entanto, ao contrário das experiências individuais desses dois profetas, o arrebatamento dos crentes será um evento coletivo. A Bíblia ensina que em um instante, todos aqueles que mantiveram sua fé em Cristo serão retirados da terra para encontrar o Senhor. Essa esperança oferece conforto em meio às tribulações deste mundo, lembrando-nos de que, assim como Enoque e Elias, podemos ser preservados da morte física e transportados diretamente à presença divina. O arrebatamento é, portanto, uma manifestação final da fidelidade de Deus. Ele não apenas resgatou indivíduos em tempos passados, mas promete fazer o mesmo por todos os que creem nele no futuro. O chamado aqui é claro: devemos viver de forma a estarmos preparados para esse encontro inesperado com o Senhor. Assim como Enoque viveu em íntima comunhão com Deus e foi levado, nós, cristãos, somos convidados a andar nesse mesmo caminho de fé, vivendo com a expectativa constante do retorno de Cristo. Afinal, estaríamos prontos para ser arrebatados se ele voltasse hoje? A promessa do arrebatamento, como vimos nas histórias de Elias e Enoque, oferece uma profunda lição de como viver em comunhão com Deus, em um mundo que muitas vezes está distante de sua vontade. Embora o arrebatamento em si seja um evento futuro e misterioso, o princípio por trás dessas histórias é extremamente prático. A obediência e a intimidade com Deus têm consequências eternas. Elias e Enoque viveram em tempos desafiadores, mas seus corações estavam tão alinhados com Deus que foram poupados da morte. Hoje, somos chamados a viver com a mesma devoção, mesmo que as distrações e desafios pareçam maiores do que nunca. No nosso dia a dia, a caminhada com Deus pode parecer menos milagrosa do que a ascensão de Elias ou o arrebatamento de Enoque, mas é igualmente importante. Em um mundo que constantemente nos afasta de nossa fé, o compromisso de viver segundo os princípios divinos é um ato de resistência espiritual. Buscar a Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da prática do amor ao próximo são formas práticas de fortalecer essa caminhada. Imagine que cada momento de oração é como dar mais um passo ao lado de Deus, assim como Enoque fez. Isso pode transformar completamente nossa perspectiva sobre o presente e o futuro. Por fim, refletir sobre o arrebatamento dos cristãos nos convida a uma preparação constante. Assim como Elias e Enoque não sabiam o momento exato em que Deus os levaria, nós também não sabemos quando seremos chamados. Isso traz à tona a urgência de viver de forma plena e dedicada, não apenas esperando passivamente, mas agindo diariamente para crescer em fé e espiritualidade. A pergunta que fica para cada um de nós é:
Como podemos hoje começar a nos aproximar mais de Deus e nos preparar para a eternidade? Afinal, o que estamos construindo em nossa vida espiritual para o dia em que o chamado divino vier?